Olá, bem-vindos a mais um Fragmentos Analíticos. Eu sou o Vinícius Esperança, psicanalista, antropólogo e professor universitário. No vídeo de hoje, eu vou responder a pergunta de alguém que escreveu lá nos nossos comentários no Instagram: Vinícius, quais são os sinais de que o meu relacionamento chegou ao fim? O tema, então, do vídeo de hoje é 4 sinais de que seu relacionamento chegou ao fim. Mas antes de falar sobre estes sinais, alguém vai se perguntar: Vinícius, então quer dizer que tendo isso ou tendo algum destes sinais significa que não tem mais jeito? Acho que não. Acho que não. Acho, inclusive, que isso pode ser mudado, mas se há algum destes sinais ou a presença de vários destes sinais em seu relacionamento, claramente há alguma coisa de errado. Primeiro sinal: seu mundo ficou menor. Gosto muito de uma frase do filósofo do século XX, Wittgenstein, quando ele diz que o tamanho do nosso mundo corresponde ao tamanho da nossa linguagem. E logo a riqueza do nosso mundo corresponde à riqueza da nossa linguagem. Eu acho que isso também tem a ver com os relacionamentos. Quando encontramos alguém, quando construímos um relacionamento afetivo com alguém, esta pessoa traz consigo as suas vivências, as suas sombras, dores e traumas, os seus livros, os seus filmes preferidos, as línguas que fala, os lugares que viajou e conheceu, os seus conhecimentos, as suas experiências, os seus gostos, os seus talentos, as suas contradições. Tudo isso torna o nosso mundo mais rico, mais complexo, mais interessante. Encontrar alguém faz com que o nosso mundo se enriqueça, com que o nosso mundo fique maior, com que o nosso mundo fique mais bonito. Quando, num relacionamento, o nosso mundo se comprime e diminui de tamanho, é sinal de que há algo de errado neste relacionamento. Há algumas frases típicas, e é muito comum que eu escute na clínica frases como: antes de conhecê-la ou conhecê-lo, eu tinha muitos amigos, saía muito, fazia muitas coisas, tinha muitas atividades. Agora não. Agora é tudo em função da outra pessoa. Ele ou ela é muito ciumenta, muito ciumenta. Então eu evito falar com outras pessoas, evito estar em determinados lugares para que isso não produza conflitos. Eu não me reconheço mais. E as pessoas que estão à minha volta dizem também que não me reconhecem mais. Quando isso acontece, quando um relacionamento traz para a sua vida um sintoma de inibição, ou seja, quando em vez do relacionamento produzir uma expansão do nosso mundo e da nossa linguagem, né? Quando a pessoa traz consigo tudo que ela tem, né? Inclusive o mundo social dela, né? Que se casa com o nosso mundo social, e nós passamos a nos relacionar com mais pessoas, quando é o contrário que isso acontece. Quando durante uma relação nós passamos a nos relacionar com cada vez menos pessoas e somente com o nosso parceiro, parceira. Quando dentro de nós mesmos nós nos inibimos diante do nosso desejo, nós nos inibimos diante da expansão do nosso mundo, para que o outro não fique inseguro, para que o outro não fique enciumado, para que o outro, né, não produza conflitos, e nós vamos nos encolhendo, nos enclausurando, nos engaiolando. Isso vai fazer com que se perca o encanto, e é um sinal muito claro de que o seu relacionamento chegou ao fim. Segundo sinal de que seu relacionamento chegou ao fim é a angústia de pensar no futuro juntos. Quando nós começamos uma relação, nós
imediatamente pensamos em tudo aquilo que podemos fazer com aquela pessoa e planejamos. E é uma fase muito gostosa de uma relação. Naquele período de encantamento, nós queremos mostrar os nossos filmes preferidos, nossas músicas favoritas, nossos restaurantes favoritos, né? O que nós gostamos de fazer, nós queremos apresentar o mundo a essa pessoa e parece que não dá tempo de fazer tudo, não dá tempo de mostrar tudo, então nós planejamos viagens, nós planejamos como será o apartamento que viveremos, o bairro em que moraremos, como seria o futuro com essa pessoa, e o pensamento é encantador. Nós, quando pensamos isso, ficamos encantados, felizes, sorridentes, nossos olhos brilham. É claro que, em grande medida, nós estamos trabalhando no terreno da fantasia, né? Quando nós começamos uma relação, nós ainda não temos muita certeza de quem é o outro, como será a relação. E nós imaginamos, né, que aquele pequeno espaço de tempo em que nós convivemos, ou aquelas 2 semanas, ou aquele primeiro mês, ou aqueles primeiros meses, corresponderão a toda a história da relação. É claro que não é assim, isso é produto da fantasia, mas quando, em um determinado momento, estes sonhos agradáveis, esses sonhos encantadores, começam a se transformar em angústia, quando nós passamos a pensar cada vez mais recorrentemente em como seria se estivéssemos de novo sozinhos, de novo, como se estivéssemos seguindo a vida sem aquela pessoa, ou quando começamos a pensar no futuro com aquela pessoa e estas mesmas ideias do passado não vêm, mas pelo contrário, começamos a sentir angústia, e este é um sinal muito claro que o relacionamento está com seríssimos problemas, ou que ele chegou ao fim. Terceiro sinal de que o seu relacionamento chegou ao fim é a perda da admiração. E aí vale a pena ressaltar algo muito importante. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer com muito cuidado e muita delicadeza. A paixão, o apaixonamento, especialmente aquele à primeira vista, tem muitos elementos do delírio, quando não totalmente delirante, né? A ideia de amor à primeira vista é uma ideia totalmente delirante. Quando passamos por isso, né, nós estamos passando por uma experiência da psicose, né? Então nós estamos um tanto quanto psicóticos, né, nesse momento. Mesmo que a psicose não seja a nossa estrutura dominante, né, nós temos essa experiência psicótica, né? Isso numa tradição lacaniana é muito tranquilo de se falar, muito tranquilo de se lidar. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, por exemplo, no amor à primeira vista, né? Ou nos primeiros contatos com a pessoa que se tornará a pessoa com quem nós nos relacionaremos. Nós construímos e projetamos uma série de fantasias e idealizações que não correspondem à realidade. Não correspondem à realidade porque nós não temos nenhum elemento racional que esteja ancorado no real, que tenha algum fundamento para aquele tipo de ideia, né? Então nós imaginamos, né, a partir das nossas idealizações, que aquela pessoa é a tampa da panela que faltava. É a outra metade, né? Que, lembrando lá do banquete de Platão, estava espalhada em algum lugar no mundo e foi juntado de novo. E na nossa fantasia nós gostamos de falar coisas como alma gêmea, amores de outras vidas, né? Nós falamos do grande amor da vida, ou seja, nós idealizamos de uma forma completamente fantasiosa, delirante, fantasiamos de que aquela pessoa é o preenchimento da nossa falta. E quem lembra do vídeo em que nós falamos sobre a falta, sabe que isso não é verdade, né? Nenhuma pessoa preencherá a nossa falta. A falta é algo que nos move, a falta é aquilo que nos estrutura. E a falta é que move o nosso desejo. E quando nós não desejamos, nós morremos, né? Nós, enquanto vivemos e somos seres desejantes. E o nosso desejo é movido pela falta, né? Então, é uma busca, é um eterno retorno, né? É a busca, né? Sempre que
o nosso desejo se aproxima, né, de ser saciado e completo, ele se renova, ele volta ao ponto de partida. Então ninguém será capaz de preencher a nossa falta. O que eu quero dizer com isso é que quando nós conhecemos alguém, nos primeiros contatos, ou nos primeiros dias, primeiras semanas ou meses do relacionamento, nós nos ancoramos numa idealização, num produto da nossa fantasia. E aquela fantasia não tem nada a ver com o outro, mas tem a ver com a nossa falta. Nós projetamos e construímos um outro a partir do tamanho da nossa falta. E o outro, em grande medida, não tem nada a ver com isso. Então é por isso que nós escutamos tanto aquelas frases: ah, no início era outra coisa, no início não era assim. Ou então, como você me decepcionou. Você não era a pessoa que eu esperava. Agora, gente, no mundo real, nas relações reais, o que vai acontecer é que, passado esse período de projeções, idealizações e delírio, nós de fato passamos a conhecer o outro e descobrimos que o outro não preenche a nossa falta. Descobrimos no outro também as suas contradições, descobrimos no outro as suas falhas, descobrimos no outro as suas sombras. E isso faz parte do processo de qualquer relação madura, né? O amor talvez comece com uma decisão que parte da nossa vontade de amar, estar ao lado desta pessoa quando as idealizações derretem e nós de fato enxergamos o outro como ele se aproxima do que ele realmente é. Claro que é sempre um vislumbre. Nós jamais poderemos capturar com o nosso olhar a essência do outro. Mas num vislumbre nós podemos conhecer, nos aproximar do conhecimento de quem é o outro. Talvez este seja o amor, né? Quando nós perdemos a admiração, e aí o amor é como se fosse não uma sobrevivência do delírio passado, mas uma espécie de nova construção. Quando nós olhamos o outro e o encontramos como ser humano, né, nas suas fragilidades, nas suas inconsistências, e ainda assim conseguimos encantar o nosso olhar, conseguimos ter admiração pelo outro, como o outro se estrutura, como o outro se move, como o outro se relaciona, seja por qual aspecto chame mais a sua atenção, qual aspecto, não é, do outro que se encaixa melhor com o seu sintoma, né? O que o outro traz, né, que faz bem para o seu sintoma. Isso é amor, né? Quando nós não conseguimos sustentar esta posição e a admiração se perde, nós passamos a olhar o outro e só sentimos cansaço, irritação, vazio, falta de perspectivas, expectativas, né? E isso perdura ao longo do tempo. Talvez este seja um sinal de que o seu relacionamento chegou ao fim ou que ele não sobreviveu, né, ao derretimento das idealizações e projeções iniciais. Quarto sinal de que o seu relacionamento chegou ao fim é o desencontro irreconciliável dos desejos. Meu Deus, Vinícius, que coisa difícil. O que seria isso, né? Também recomendo que assista o vídeo O Amor como Negociação de Desejos. Vou retomar algumas das ideias que estão lá. Esse é um ponto fundamental. Amar, relacionar-se com o outro com amor, exige a negociação de desejos. Um desejo não pode anular o outro desejo. Para se aprofundar nesse ponto, assista o vídeo, né, lá no nosso canal do YouTube, Arte do Bem Viver. Mas em alguns momentos das relações, e muitas vezes relações que estão funcionando muito bem, relações muito satisfatórias, é possível que se chegue a um ponto
é onde os desejos se desencontram e não há como reconciliar e negociar. Como que nós sabemos isso? Quando que nós descobrimos, né, que chegamos a um desencontro dos desejos que não tem solução, não tem saída? É quando o meu desejo e o desejo do outro se apegam e se fixam em pontos dos quais não é possível abrir mão. Porque se abrirmos mão disso, violaremos e violentaremos esse mesmo desejo. Deixaremos de ser nós mesmos. Produzimos uma violência a nós mesmos. Então, quando os desejos se desencontram desta forma, de uma forma estrutural, talvez seja um sinal de que o seu relacionamento chegou ao fim. Vamos pensar em alguns casos clínicos, né, que aparecem constantemente em minha prática clínica e que você com certeza conhece, se não trata da sua própria vida, você conhece relações que passaram por isso. Primeiro exemplo, uma pessoa, um lado quer morar em outro lugar, em outro país, e a outra pessoa quer permanecer no seu país. Alguém quer tentar uma vida lá fora e o outro não quer fazer. Um lado deseja profundamente ter filhos, o outro, em hipótese alguma, gostaria de ter filhos. Um gostaria de ter um relacionamento monogâmico, e esse é um ponto essencial. O outro gostaria de ter um relacionamento aberto, né, onde pudessem se relacionar com outras pessoas. E, gente, isso não tem nada a ver com eu gosto de samba e ele gosta de jazz. Isso não tem nada a ver com ele gosta de restaurantes, eu prefiro ir ao cinema. Isso não tem nada a ver. Eu gosto de praia e ele gosta de serra. Tá, gente? Isso não é nada, isso é muito pequeno. Nós estamos falando de coisas estruturais, coisas que nós não podemos abrir mão sem violentar o nosso desejo. Pensando em outros exemplos. Ele não quer que eu trabalhe. Ele não quer que eu trabalhe, que eu tenha uma vida além dele. Mas eu gosto, eu preciso trabalhar, eu quero estudar. Ele não quer que eu faça nada que não seja relacionado a ele. O outro quer que eu me afaste dos meus amigos, que eu me afaste da minha família. Se eu fizer isso, eu deixarei de ser eu mesmo. Né? Quer que eu me afaste dos meus filhos, quer que eu me afaste dos meus pais. Né? O outro então passa a decidir com quem eu posso me relacionar ou com quem eu não posso me relacionar. Não posso fazer isso, não posso abrir mão disso. São questões irreconciliáveis. Se isso acontece ou está acontecendo, é um sinal de que o seu relacionamento chegou ao fim. Vinícius, entendi que o meu relacionamento chegou ao fim. Ou então nós chegamos a um ponto de grande dificuldade. Meu relacionamento está com graves problemas. O que eu devo então fazer? Isso na clínica é uma questão que aparece constantemente. Às vezes, logo na primeira sessão, né, muitas pessoas vão buscar análise para tentar entender, né, ou para tentar encontrar formas de lidar ou salvar o seu relacionamento. Outras não. Outras dão alguns sinais muito sutis logo na entrevista ou logo nas primeiras sessões de que esse ponto vai surgir. O analista mais experiente fica esperando o momento do assunto ser tratado, até que um dia a sessão começa, o analisando te olha e diz: eu preciso falar sobre isso. E aí despeja, né, um monte de coisa, muitas vezes com muita culpa, muitas vezes com medo do que vai falar, né, e muitas vezes com medo de expressar aquilo que está sendo guardado. E eu gosto de ser muito transparente com os meus pacientes. Eu vou dizer: olha, não há caminho sem angústia. Não há caminho sem angústia. Nós entramos agora no terreno do real. E aqui não há seguro. Aqui não há garantias. E não tem jeito. Eu dei um exemplo uma vez para um paciente que gostava muito de futebol. Eu disse: olha, no meio dessa partida,
você estava tentando se esconder. Sabe aquele jogador que tenta se esconder, né? Ele fica, né, sempre onde a bola tá, ele tá no outro lado, né? Vai que passa a bola para mim, eu tenho que assumir o protagonismo, né? Eu disse, a bola está no seu pé. A bola está no seu pé, né? O adversário está se aproximando. Não fazer nenhuma jogada é uma escolha. Não fazer nenhuma jogada é uma forma de jogar. Não há saída. Algo precisa ser olhado, algo precisa ser enfrentado. Há três caminhos possíveis. O primeiro caminho é fingir que nada está acontecendo, é muito comum, e empurrando com a barriga, até que se chegue a uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, muitas vezes, já há sofrimentos demais, já há amarguras demais, né? Já há muita dor e muitas vezes evitáveis. Empurrar com a barriga também é não dar a oportunidade do outro, que muitas vezes nem sabe do tamanho dessa angústia, do tamanho desse incômodo, de mudar. De tentar caminhar de um jeito diferente. De tentar reconstruir e resgatar o que foi perdido. Então, empurrar com a barriga também traz esse elemento de responsabilidade. Empurrar com a barriga traz angústia. Nós nos angustiamos, aí a gente passa a dormir mal, aí a gente passa a comer demais ou comer de menos. Nós passamos a compensar um excesso de exercício físico ou sedentarismo. Nós tentamos compensar com álcool, com doces, né? Passando mais tempo no trabalho, e o nosso corpo muitas vezes passa a gritar. Nós passamos a somatizar, né? E aí vem o torcicolo, aí vem a gastrite, aí vem a dor nas costas, aí vem um problema de pele, aí vem a enxaqueca, quando não surgem problemas ainda mais graves, né? Então, primeiro caminho, a primeira possibilidade é empurrar com a barriga e não fazer nada, fingir que está tudo bem, mas esse caminho é um caminho que produz angústia, né? O segundo caminho é terminar o relacionamento, que também é um caminho que produz angústia, né? E às vezes algumas relações de fato precisam terminar. E isso, né, diz muito respeito, muito mais a nós do que ao outro, né? E nós às vezes usamos a desculpa, o que o outro fará sem mim? Eu não quero causar dor ao outro. Mas quase sempre nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando com o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da solidão ou a inibição que carregamos e evitamos os conflitos. E passamos a nossa vida desejando o desejo do outro porque nós queremos evitar o conflito. Queremos evitar o conflito por quê? Porque somos bons demais? Não, porque queremos amor, porque queremos ser amados e aceitos, né? Então, o segundo caminho é por fim a essa relação, por fim a angústia ao sofrimento que ela traz, né? É claro que a partir daí nós enfrentaremos um outro tipo de sofrimento, que é o luto. Mesmo relações assim doem quando terminam. Términos são sempre dolorosos, né? O armário vazio, a mudança nos horários, né? A ausência do outro, mesmo em relações ruins, isso é doloroso, isso provoca luto, mas às vezes não tem jeito. Às vezes, né? Nós precisamos enfrentar este monstro, né? Para que o pior, né? Para que sentimentos piores, sofrimentos maiores não se perpetuem. Esse é o outro caminho. O terceiro caminho possível é tentar resolver. Chamar o outro para uma conversa aberta, transparente e decisiva. Uma conversa como essa pode não ter resultados? Claro que pode. Pode despertar a ira, pode despertar o ressentimento, né, do outro e tornar as coisas ainda muito piores. Mas também temos que pensar, né, na possibilidade de tentar. Se há amor, se há afeto, se ainda há desejo, vamos lá, vamos caminhar mais uma milha, vamos tentar resgatar o que foi perdido. E para isso é preciso conversar, é preciso negociar o que não foi negociado,
de esperar que o outro se coloque desta mesma forma. Gente, acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu parente que você acha que precisa ouvir esse vídeo. E eu te digo mais, quando você acha que alguém precisa ver esse vídeo, isso diz muito mais a respeito de você do que do outro, né? Mas isso é ótimo, né? Isso é ótimo. E se esse vídeo foi interessante para você, te tocou de alguma maneira, você acha que faz sentido, né? É normal que você entenda que também faça sentido para o outro e pode ser útil para mais alguém. Muito obrigado por ter nos assistido. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Se você concorda com o que eu disse, comenta lá. Diz lá o que você achou de mais interessante. Conta lá sua experiência. Pode mandar aqui, me manda por direct, me manda mensagem, escreve aqui nos comentários para fomentar o debate. Se você discorda, maravilhoso. Escreve lá, fala, ó, isso aí que você falou é uma bobagem. Acho que não é por aí, acho que está tudo errado. Eu vou adorar conversar com você, debater. Mais um fragmento analítico. Saudações de Caronte.